Povo de Deus, povo abençoado de Jesus, louvado seja o Senhor. Estamos aqui para buscar a face desse Deus poderoso. Lá em Números, capítulo 14, versículo 3 em diante, nós temos aquele episódio quando o povo está prestes a entrar na terra prometida, a ver o cumprimento da promessa, e aí a maioria desanima, né? Vamos dizer assim, já está prestes a colocar a mão na taça, já está ali pronto para entrar no lugar da bênção, e aí na hora de entrar no lugar da bênção, desanima. Eu vejo assim, queridos, que o momento que nós somos mais tentados a desanimar é quando nós estamos mais perto de alcançar a vitória. Então pega isso no teu coração aí. O momento quando nós estamos mais tentados a desanimar é o momento quando nós estamos mais perto ou mais próximos de alcançar aquela vitória que nós tanto esperamos para receber. Então é ali que muitas vezes o inimigo vai te tentar. Quando ele vê que você já está chegando na linha de chegada, é ali que ele vai descarregar sobre você todo o desânimo, todo o caminhão de desânimo que ele tem, para ver se ele consegue impedir você de chegar no destino. Então a Bíblia, ela fala para nós que o nosso Deus é um Deus de promessas, e é um Deus que faz promessas e cumpre as promessas que Ele fez. Nós encontramos inúmeras promessas maravilhosas na Bíblia. Eu lembro quando o Senhor fez aquela promessa a Abraão: sai da tua parentela, vai para uma terra que eu lhe mostrarei, ali te abençoarei, far-te-ei uma grande nação. E Abraão, irmãos, ele foi tentado a desanimar no caminho, porque, irmãos, nós temos que entender que entre a revelação da promessa e o cumprimento da promessa, existe um trecho, um processo a ser, vamos dizer assim, desenvolvido na nossa vida, e um caminho a ser percorrido. Eu digo assim, falando quando o povo saiu do Egito, entre a revelação da promessa e o cumprimento da promessa, tem um deserto no meio que precisa ser atravessado. Então, às vezes, entre a revelação da promessa de Deus para você e o cumprimento dela, tem um deserto que você tem que passar. E é aí que muitas pessoas acabam ficando no meio do caminho, porque param no meio do deserto, não conseguem vencer o deserto, né? Existe um convite, existe um processo e existe um propósito. O convite do Senhor é: venham, sigam-me, eu vou conduzir vocês a situações maravilhosas. O convite de Deus é um convite de bênção. Quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Isso é um convite de bênção, de renovo, de refrigério, mas nós temos que ir até Ele, né? Então existem vários convites da parte de Deus. Quando o Senhor convida o povo a sair do Egito, Ele estava convidando o povo para ir para uma terra que Ele tinha preparado para o povo, e ali Ele abençoaria o povo. Só que depois do convite vem o processo, né? E o propósito qual que é? A vitória, a bênção que o Senhor quer dar ao povo. Mas muitas vezes o povo se perde no processo. Então, queridos, antes do propósito se cumprir, da promessa se cumprir, passe pelo processo. Fala para o seu irmão aí: não fuja do processo. Irmãos, tem um processo se desenvolvendo na sua vida para te levar a um lugar de vitória. E aqui o povo meio que quis desanimar. Diz assim, Números 14, 3: porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada, para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais.
Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amém, queridos? Então aqui estava todo mundo caminhando para o cumprimento da promessa. Só que tinha uma turma que desanimou, olhou para os problemas, olhou para as dificuldades, olhou para o processo e falou: o processo é difícil, tem muita luta, tem muita dificuldade, tem gigante, nós não vamos conseguir. Então tinha uma turma que estava olhando para o processo e estava dizendo assim: não tem como, nós não vamos vencer, nós não vamos chegar lá. Por quê? Porque eles olhavam para as dificuldades do caminho e olhavam para as suas forças, olhavam para a sua capacidade humana de vencer aquelas situações, e aí eles desanimavam. Só que tinha dois corajosos lá, um chamado Caleb e o outro chamado Josué. Ao contrário de toda a multidão, eles disseram assim: nós vamos conseguir. Os desafios são grandes, tem gigante, tem problema sim, mas nós vamos alcançar a promessa. Porque diferente dos demais, eles não estavam olhando para a sua capacidade humana, eles não estavam olhando para aquilo que eles poderiam fazer, eles estavam olhando para o Deus Todo-Poderoso, que os conduziu até ali e os conduziria até o final da caminhada. Então eu quero dizer para você nessa noite: pare de olhar para a sua capacidade e olhe para a capacidade daquele que sustenta a sua vida. Olhe para aquele que vai cumprir a promessa na sua vida. Olhe para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Se você ficar olhando para você, você vai desanimar. Se você ficar olhando para aquilo que você pode fazer, você vai desistir. Mas se você colocar os seus olhos no Senhor, reconhecendo que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse na sua palavra, você vai começar a ter forças para ir adiante. Você vai começar a receber fortalecimento espiritual, o fortalecimento que vem da sua confiança em Deus, porque a confiança em Deus gera força naquele que exercita a fé. A falta de confiança em Deus gera fraqueza naquele que não tem fé. Portanto, aquele que tem fé se fortalece no Senhor, e aquele que não tem fé se enfraquece diante dos seus problemas. Quem é você aqui nessa noite? Você é aquele que está fraco porque está faltando fé, porque não está olhando para o Senhor, porque não está confiando no Senhor? Ou você é aquele que, diante de todos os problemas que você está enfrentando, são problemas grandes, difíceis, mas você está forte, porque você está olhando para o Senhor e está recebendo a força do Senhor na sua vida? Deus tem força para te dar, irmão. Deus tem força para te dar, irmã. Você não vai conseguir mesmo, pela sua força você não consegue, mas na força do Senhor você vai conseguir, porque tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que acredita, tudo é possível àquele que confia no Senhor. Nós somos o povo que vence as impossibilidades pelo poder de Deus. Quando Maria recebeu a notícia de que ela ficaria grávida e daria luz ao Salvador do mundo, ela falou: como pode acontecer isso? Eu não conheço homem. Tipo assim, eu sou virgem, eu não conheço homem, não tem como eu engravidar. O anjo disse: para Deus nada é impossível. O Espírito Santo virá sobre ti. Irmãos, tem coisas que na nossa cabeça não entra, porque a gente fica preso à situação convencional de como as coisas acontecem. Para ficar grávida tem que estar casada com um homem, e se não tiver um homem, então não tem jeito de engravidar. Era assim que eu estava pensando, porque é a maneira convencional, natural, lógica das coisas acontecerem. Só que eu quero dizer para você: o teu Deus não tem nada a ver com a lógica dos homens. Ele vai além, Ele faz coisas que vão além, que vamos transcendem a lógica, rompe as barreiras. Deus não tem compromisso com a lógica, Deus tem compromisso com a fé. Se você crê, você vai ver o sobrenatural de Deus. Maria disse: não tem como. O anjo disse: para Deus nada é impossível. Nada é impossível, porque ele já sabia como Deus iria fazer. Nós aqui na terra não sabemos como Deus age, mas aqueles que são do céu sabem como as coisas vão acontecer. Deus já sabe antecipadamente o que vai acontecer na sua vida e na minha. A mesma coisa aconteceu, irmãos, com Sara, esposa de Abraão. Quando o anjo apareceu a Abraão e disse: sua mulher ficará grávida e dará à luz a um filho. E Sara começou a rir.
aquele sorriso assim de desdém, né, de deboche, porque ela não estava acreditando no que o anjo disse. E naquele momento o anjo disse: haverá alguma coisa difícil para Deus? Ele faz uma pergunta para confrontar o coração de Sara, para confrontar o coração de Abraão, porque naquele momento a dúvida quis entrar em cena. E muitas vezes é assim na nossa vida, irmãos. A gente recebe uma palavra de bênção, a gente recebe uma palavra de vitória, mas de repente vem a dúvida: será? Será que pode? Ou dentro do nosso coração a gente acha que nem Sara, a gente debocha, a gente trata com desdém, a gente não leva a sério. Eu quero dizer para você, querido, Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. É o que está escrito em Efésios. Ele é poderoso para fazer muito, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. Nós somos o povo da fé, nós estamos aqui pela fé. Então, quando você vira um culto de libertação, entra aqui com fé. Você pode vir para cá desanimado com os seus problemas, mas chegando aqui você tem que olhar para o Deus que você serve, para o Deus que se revelou a você através da sua palavra, como aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que tudo opera, aquele que tudo realiza na vida daqueles que depositam nele a sua confiança e a sua esperança. A minha esperança é o Senhor. E a sua esperança? A sua esperança está colocada em quem, irmãos? Deus é maravilhoso. Deus faz coisas que nós não esperamos, muitas vezes pelas vias naturais da nossa vida humana, e Ele vai além, e Ele cumpre o que é dele na nossa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quem quer ver o cumprimento da promessa de bênção na sua vida aí? Prefira ser alguém corajoso, um soldado corajoso na batalha, do que um medroso acomodado. Deus não tem compromisso com medroso, Deus não tem compromisso com covardes. Deus tem compromisso com quem tem coragem de enfrentar os desafios que estão muitas vezes colocados no nosso caminho. Josué e Caleb olharam para aqueles gigantes e disseram: é gigante, mas nós vamos vencer, porque o amparo deles se retirou. O Senhor nos dará a vitória. Ou seja, Josué e Caleb estavam seguros de que a vitória viria pelas mãos de Deus. Sabe quais são as mãos pelas quais a tua vitória vai chegar na tua vida? As mãos de Deus. São as mãos de Deus, meu carinho, que vão entrar na tua casa. São as mãos de Deus que vão tocar na vida dos seus filhos. São as mãos de Deus que vai entrar na sua vida, nas situações difíceis do seu lar. São as mãos de Deus que vão tocar aquelas situações da sua família que você não pode, mas a mão de Deus toca todas as coisas. Pelas mãos de Deus nós teremos vitória. Eles bateram o pé e disseram: nós vamos vencer, porque o Senhor está conosco. Então, se você está aqui nessa noite para buscar a Deus, tenha coragem de enfrentar os seus problemas. Não olhe para os seus problemas com medo, olhe para os seus problemas com coragem, mediante a sua fé no poder do seu Deus. É grande, é difícil, mas Deus é maior. Amém? O problema é grande, o problema é complicado, é difícil, mas Deus é maior. O poder de Deus é maior. Estamos firmados nele, dependemos dele. É Ele que nos respalda, é Ele que nos guarda, que nos protege, é Ele que nos honra diante das nossas batalhas. Caleb falou assim: gente, se o nosso Deus se agradar de nós, nós vamos vencer. Em outras palavras, Caleb disse assim: a nossa preocupação maior não é com enfrentar os nossos problemas, é agradar a Deus. Porque se
se agradar da gente, acabou. Se Deus se agradar da nossa vida, se Ele se agradar do nosso comportamento, se Ele se agradar da nossa postura, se Ele se agradar do que nós estamos fazendo para Ele, acabaram-se os nossos problemas, porque Ele vai resolver. A nossa preocupação não deve ser como que nós vamos vencer os nossos problemas, como que nós vamos derrotar os nossos inimigos. A nossa preocupação tem que ser como é que nós vamos agradar a Deus, porque se Ele for agradado, Ele vai agir em nosso favor. Nessa noite, o nosso desafio aqui é entender como nós podemos agradar a Deus dentro da nossa casa, como nós podemos agradar a Deus na igreja dele, como nós podemos agradar a Deus no nosso convívio em família, como nós podemos agradar a Deus, irmãos, no nosso trabalho, como nós podemos agradar a Deus nos relacionamentos pessoais com as pessoas com quem nós temos um relacionamento. Como que nós podemos agradar a Deus? A nossa preocupação deve ser buscar entender como nós devemos e podemos agradar a Deus. E à medida que a gente se preocupar em fazer isso, Deus vai agindo no sentido de resolver os nossos problemas. Quem acredita nisso? Irmãos, às vezes nós gastamos muita energia na direção errada. A nossa energia ela deveria estar focada em buscar a face do Senhor, em fazer a vontade do Senhor em todo o tempo. Porque se nós fizermos isso, irmãos, nós estamos blindando a nossa vida com a proteção de Deus. Nós estamos trazendo sobre nós o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o agir de Deus. Porque Deus fala assim: aquela pessoa está tão preocupada em me agradar, eu vou ter que ir lá fazer a diferença, eu vou ter que ir lá dar uma vitória, eu vou ter que ir lá fazer algo por aquela pessoa. Então nós precisamos nos preocupar em como agradar ao Senhor. Então nessa noite, como você pode agradar a Deus? Você tem agradado a Deus? A sua vida, você tem realmente se preocupado em fazer da sua vida um instrumento através do qual Deus é glorificado, exaltado? Deus se sente agradado por você quando Ele olha você no seu dia a dia? É isso que nós temos que nos preocupar, irmãos. Às vezes, não falar um palavrão, não se irritar no momento do conflito, da ira, porque às vezes é fácil agradar a Deus quando está tudo tranquilo, né, irmãos? Mas quando o negócio pega fogo, aí o momento de tensão, briga, contenda, um grita com o outro, um grita com você, e aí naquele momento a sua carne está ali, você está querendo gritar também, você está querendo entrar na sintonia, na frequência dos outros, mas você para e fala: eu tenho que agradar a Deus, eu não vou gritar, eu não vou bater, eu não vou agir, porque eu tenho que agradar a Deus. Aí você refreia, né? A Bíblia diz que a palavra dura, ela suscita a ira. Sim ou não, irmãos? Está no livro de Provérbios. A palavra dura suscita. Suscita quer dizer promove, instiga, né? A ira. Mas a palavra branda, ela apaga o furor. O furor é a raiva, é o nervosismo. Aí vem a palavra branda como um balde de água e apaga tudo. São essas coisas que nós precisamos fazer no momento em que as coisas estão difíceis, no momento do conflito, no momento da dificuldade, no momento do confronto, no momento da briga, no momento da contenda, no momento que o sangue está fervendo. Eu preciso agradar a Deus, eu preciso agradar a Deus, eu preciso agradar a Deus. A Bíblia diz que o homem que controla a si mesmo é mais poderoso do que aquele que controla uma cidade. Isso também está no livro de Provérbios. Aquele que controla a si próprio, aquele que controla a si mesmo, seus ímpetos pessoais, é mais poderoso do que aquele que domina sobre toda uma cidade. Porque é mais fácil você dominar sobre várias pessoas, tendo autoridade para isso, do que muitas vezes você dominar o seu coração. Estou falando mentira, irmãos? Às vezes você tem um ser indomável dentro de você, né?
mas existe um domador por excelência chamado Espírito Santo de Deus. Ele entra na nossa vida para domar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ímpeto. Nessa noite, Deus quer que você alcance a promessa. Deus quer que você chegue no local da promessa. Deus quer que você abrace a promessa. Deus quer que você conquiste a promessa. Deus quer que você se delicie na promessa. Deus quer que você receba a promessa. Mas você não pode parar, você não pode ser medroso, você não pode ser incrédulo, você não pode duvidar de Deus. Você tem que acreditar que o Senhor vai te dar a vitória. Você tem que acreditar que o Senhor falou e Ele disse, e vai cumprir o que Ele disse na sua vida. Então nesse momento fique em pé, nós vamos estar orando. Eu estou ministrando 2 palavras na sexta-feira, porque aí eu ministro 2 palavras curtas, estratégia, né? Ao invés de eu ministrar uma grande, eu ministro 2 médias, e assim vocês recebem no início, recebem no fim, a gente ora, e a gente não vê o tempo passar. Eu quero que você feche seus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para declarar que o Senhor é Deus, e que nós somos Teus servos, somos Teus filhos, e dependemos do Senhor, Pai, dependemos do Senhor, dependemos, ó Deus, da Tua graça, dependemos da Tua misericórdia, dependemos da Tua ajuda, Senhor, porque muitas vezes nos deparamos com gigantes, com problemas que são muito maiores do que nós, situações diante das quais nós nos sentimos completamente incapazes, completamente sem forças para lutar. Mas nós sabemos que nesta batalha nós não temos que lutar, porque o Senhor pelejará por nós, o Senhor pelejará por nós, e nós nos calaremos. O Senhor há de pelejar a nossa causa. Andaramassuni cantaramanai, alai de assumi anderrécia, levanto comandarabassuni cantaramanai assou. Deus de glória, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor aqui, Pai, e declaramos que este lugar é Teu, declaramos que este lugar é Teu, e que as nossas vidas te pertencem. Portanto, o diabo não tem liberdade na nossa vida, o diabo não pode, ó Deus, agir na nossa vida, porque ela é Tua, a nossa vida pertence ao Senhor. Estamos selados com o Espírito Santo, estamos lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isso, em nome de Jesus, nós nos levantamos nesta noite com toda a autoridade do Espírito Santo para declarar a Tua vitória na nossa vida, na nossa casa, ó Deus, na nossa família, ó Deus, em nome de Jesus. E nesta noite nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo levante, toda ação contrária, toda ação do inimigo na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos familiares. Ó demônio, em nome de Jesus, que o Teu poder se manifeste agora, ó Deus, trazendo sobre nós a bênção. Tira de nós o medo, tira de nós o medo, tira de nós a insegurança, tira de nós, Senhor Deus, ó Pai, a dúvida. Porque muitas vezes, Pai, quando estamos prestes a chegar no lugar da bênção, quando estamos prestes a tocar, ó Deus, na taça, a receber a vitória, a conquistar o que foi prometido, é ali que nós somos mais tentados a desanimar. É nesse momento que o desânimo vem com mais força, é nesse momento que o inimigo bate com mais força na nossa vida, para tentar nos desviar do caminho da vitória. Mas nesta noite, eu declaro que essas pessoas que estão aqui nesta noite, não vão se desviar do caminho da vitória. A vitória do Senhor virá, a vitória do Senhor se confirmará, a bênção do Senhor será liberada, a vitória do Senhor vai chegar. Em nome de Jesus, Deus, que a Tua glória, que o Teu poder venha encher este lugar nesta noite, e todo desânimo, toda dúvida, toda incredulidade saia do nosso meio, saia dos nossos corações, e que a presença do Senhor venha nos encher, ó Deus, de confiança, venha nos encher de segurança, venha nos encher de esperança, venha nos encher, meu Pai, de convicção de vitória. E comandar a basura e cantar a manai,
Demão, tocou, rasnada, suricam, telemás. Deus de glória, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, nós nos levantamos em oração para declarar a tua vitória, para declarar a tua bênção, para declarar o teu governo sobre as nossas vidas neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus, papai. Ei, Senhor, manifesta a tua presença neste lugar, porque este lugar te pertence. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos nesta noite e declaramos que o Senhor é Deus e que nós somos teus servos e que a vitória do Senhor é sobre a nossa vida e que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, toca em cada coração aqui, Senhor. Se alguém está aflito neste lugar, Deus, que essa pessoa mude de coração, que essa pessoa mude de sentimento, que essa pessoa mude, ó Deus, ó Pai, a realidade da sua vida interior nessa noite pela ação do Espírito Santo. Pai, nós oramos, entregando nas tuas mãos, demando e raçude andarama cheia, ou alabasterei este lugar, aleluia. Declaramos a tua bênção aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, derrama poder, derrama graça, derrama unção sobre este povo, sobre essas pessoas que estão aqui nesta noite, ó Deus, e as pessoas que vão ver também esse culto, ó Deus, pelo YouTube, quando elas começarem a ver, que o Senhor toque, que o Senhor ministre na vida delas, que o poder do Espírito Santo as toque, que o poder do Espírito Santo as arrebate, ao demônio do Irás, em nome de Jesus, que o Senhor visite essas vidas também, meu Pai, e a nós que estamos aqui nesta noite, nós oramos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém.